Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Boa tarde a você também, Emerson Romano, aos nossos comentaristas aqui do Rádio Esportes, a quem se liga, torcedor do Atlético aí na expectativa, né, para ver de novo o time em ação aqui em Belo Horizonte e amanhã de novo no Horto, né, no Independência, 7h15 da noite, o horário é apertado, então a turma no horário do rush, né, para chegar no estádio a gente sabe como é, e o Horto fica ali numa região bem central da cidade, né, Romano? Se for um trânsito igual hoje, Belo Horizonte tá caótico. Complica. Você demora 1h30 para chegar. No caso aqui, eu, Alexandre Simões, 1h30. Por causa do trânsito, o trânsito todo travado, teve acidente. Machado hoje tava... Não, teve acidente pra tudo quanto é lado. Então é bom o torcedor ficar esperto. Tem que ficar esperto. E já são mais de 15 mil ingressos vendidos, hein? O Atlético já tem disponível para os seus sócios e também o público em geral. Todos os sócios já estão podendo comprar, o público em geral também, a partir de R$17, né, para o sócio das categorias superiores, e cada sócio pode comprar 2 ingressos adicionais com preço de desconto também. Então, amanhã vamos ter de novo, assim como foi na estreia da temporada, o Independência, o Horto, com casa cheia. E teve muita gente que naquele jogo contra a Caldense estava de férias ainda, em janeiro. Hoje já está a turma aí de volta às escolas, então a turma vai acompanhar o Galão da Massa aí, a versão 2023 com Eduardo Cudê. E um detalhe, viu, Romano? De ontem para hoje, o tanto de mensagem que eu recebi, o Natan Pescador vai ser reintegrado, vai jogar no Galo. A situação do Natan Pescador, gente, não mudou em nada. O Natan já estava reintegrado ao elenco faz 2 semanas que ele está treinando com a turma. Só que segue fora dos planos da comissão técnica. Ele não vai ser relacionado, por exemplo, para o jogo de amanhã, para o clássico contra o Cruzeiro. Então, o Natan está treinando, até porque é funcionário do clube, e o Galo precisa, até numa parte jurídica, se precaver, né, Romano? Ali no futuro poderia dar problema, deixar o cara escanteado, o cara entra na justiça e dá problema. E se vier uma proposta, o Galo está tentando encaixar o Natan Pescador em alguma situação aí, mas nada mudou. O presidente apenas deu uma declaração ontem de que ele está sendo reintegrado até por conta disso, né? Para que não desvalorize o produto, não desvalorize o seu ativo, né? Que é o jogador. E tem um detalhe, né, o Alexandre? Até mesmo para não tomar um processo lá na frente falando que o jogador, né? O Atlético abandonou o jogador. Não tem isso também, né? Sim, com certeza, o Romano. A gente já viu isso acontecer algumas vezes no futebol. O Galo teve o problema do Ricardo Oliveira, né? Isso. Avisou o Ricardo Oliveira que estava fora, tudo. Ele processou o Atlético por conta disso, que ele não foi avisado, ele estava disponível, tinha um contrato. E de repente até um outro ponto, né, o Romano? O que acontece? O futebol brasileiro, ele ainda está vivendo a janela de transferências, né? Então, quer dizer, essa situação, de certa forma, desvaloriza o jogador. E tem um outro ponto. Tem outros jogadores da posição do próprio Atlético que são cobiçados por outros clubes, né? Então, de repente, quem sabe o Cudê não está dando uma outra chance ao Natan de repente, ser observado. Pode ter acontecido uma conversa e pode, de repente, mas de toda forma é correta essa decisão do Atlético de colocar o Natan para treinar com um grupo. Aí o jogador não é relacionado, não é escalado, é decisão do treinador. Não é uma punição, entre aspas, né, ao atleta por causa de questão de rendimento técnico ou físico, que seja lá o que for. Eu acho que isso surgiu mais com relação à numeração de camisa, né? Surgiu isso aí, a galera, tá reintegrado, pô. Mas inclusive o Galo vai ter que inscrever 50 jogadores na Libertadores, né? Isso. Pode ser que ele apareça, porque por mais que não esteja, coloca vários jogadores aí da base, então pode colocar o Natan. Até porque esse número da Libertadores aumentou desde a pandemia, então deve ser inscrito na Libertadores, mas repito, a princípio, hoje o Natan não está ainda nos planos para ser relacionado e ser utilizado. Isso vai muito de característica de atleta, às vezes o Natan é bom jogador. Sim. Se a gente lembrar o 2021, o Atlético campeão brasileiro, aquele jogo da Fonte Nova, o Natan foi protagonista no jogo, deu assistência. Antes, como segundo volante com o Rodrigo Santana também, ainda, e jogou Natan bem, fez no Maracanã, se eu não estiver enganado, contra o Flamengo também, contra o Palmeiras. O Natan não é um jogador ruim, falta ele algumas características. Por exemplo, eu acho que ele é um jogador pouco intenso, precisa ser mais intenso, ele se desliga muito dentro do jogo, precisa ter um maior poder de concentração. Isso talvez não agrade determinado treinador, pode ser que isso não agrade o Cudê. A única pessoa, e eu já tenho dito isso aqui, que pode mudar isso tudo é o próprio Natan. Provando por A mais B para o Cudê no dia a dia, nos treinos, fala, olha,
Você me enxergava de um jeito, eu tô te mostrando que eu sou outro jogador, eu atuo de outra maneira, eu tenho aquilo que você acha que eu não tinha. Só o Natan pode mudar isso e o clube tem que colocar o cara para pelo menos trabalhar no dia a dia. Esse direito ele tem. E o Atlético está dando a ele esse direito. Agora, de relacionar, de escalar, cabe ao treinador definir, e o Cudê, nesse momento, define por uma não utilização do Natan, que eu repito, a gente não pode tratar o Natan como um grande de um cabeça de bagre, péssimo jogador, que ele não é. Apesar dele pescar bagre. Ele é bom jogador, apesar dele gostar de pescar os bagres. Por exemplo, rapidinho, mas, ô Cláudio, Johan, Caleb estão integrados ao elenco. Sim. E o Natan não. São 3 jogadores, por exemplo. O Natan tá, né? Não, integrado, mas não está sendo usado. Sendo utilizado, não está sendo relacionado. São jogadores, na minha opinião, de um nível muito parecido e que viveram momentos bons ou momentos ruins. Eu não vejo muita diferença de Natan, Johan, Caleb, não vejo.